Para o profissional de propriedade intelectual, conhecimento é tudo. A gente precisa dele o tempo todo, em todos os lugares. Nos tribunais, em visita a um cliente, numa viagem de negócios. A revista da ABPI existe para levar até você informação e conhecimento sobre propriedade intelectual. Escritos por profissionais renomados, seus artigos abordam temas de interesse permanente e o que está acontecendo a cada momento no panorama da propriedade intelectual no Brasil e no mundo. A novidade é que ela agora é digital e a coleção completa vai estar com você aonde você estiver, na hora que você precisar. Sem pesar nada e com a menor emissão de carbono. Indexada da melhor maneira possível, ela é agora muito mais fácil de se consultar. Os artigos podem ser buscados por autor, por data ou por palavras-chave de maneira intuitiva e muito rápida. Mas não é só isso. O aplicativo foi idealizado para ser seu ponto único de acesso a todos os conteúdos informacionais e serviços que a BPI disponibiliza em diferentes formatos para os seus associados. Por meio de um smartphone, tablet ou computador, o aplicativo conecta você à ABPI. Com ele, desde já você acessa não apenas a revista, mas também a newsletter da ABPI, as resoluções do INPI e a legislação de forma rápida e amigável. E em breve, também as lives, webinars, podcasts e todos os eventos e demais serviços prestados pela ABPI. O mundo se transforma, a ABPI se transforma junto para ajudar você a entender o sentido da transformação. O futuro é conhecimento, o futuro é sustentabilidade. A ABPI está cada vez mais digital e mais comprometida com o sucesso de seus associados. Ela é sua. Participe! Bem-vindos a mais um webinar da BPI. O tema de hoje é a ratificação do Protocolo de Nagoya. Essa iniciativa é mais uma iniciativa das nossas comissões de estudos. Hoje é uma iniciativa conjunta da Comissão de Transferência de Tecnologia e de Biotecnologia. E para iniciar o nosso debate, eu passo a palavra ao nosso coordenador de Transferência de Tecnologia. Ele é mestre em Direito Comercial pela PUC de São Paulo, professor no INSPER e no ESA, em Propriedade Intelectual, árbitro na CNA, Câmara Nacional de Arbitragem e Mediação na Comunicação, coordenador adjunto do Comitê de Transferência de Tecnologia e Franquias da ABPI e sócio da Marinello Advogados. Eu desejo um bom evento a todos e passo a palavra ao nosso moderador. Muito obrigada. Bom dia a todos, agradeço a você, Érica, a incansável Érica, que está à frente dos nossos eventos, muitos eventos nesse momento de pandemia, um momento em que a BPI está bastante atuante. Eu não falo aqui só em meu nome, eu falo em nome da Comissão de Transferência de Tecnologia e Franquias, que com as minhas queridas colegas que estão aqui comigo, a Cândida, do escritório Daniman Simpson, e a Flávia, do escritório Trent Rossi Watanabe, que são super amigas e colegas de pau para toda obra também nos eventos que a gente tem feito. A gente tem feito bons eventos dentro da comissão. E antes de voltar a palavra para mim, para eu apresentar os palestrantes de hoje, eu passo a palavra para o Alex. O Alex ele é farmacêutico, ele é sócio da Magellan IP, e ele é coordenador adjunto da Comissão de Biotecnologia. Contigo, Alex. Obrigado, Marinello. Queria agradecer também a parceria com a Comissão de Transferência de Tecnologia. E falar em nome também aqui da Comissão de Biotecnologia e das minhas colegas, né, que estão comigo junto, a Gabriela Salerno, que é coordenadora da Comissão de Biotecnologia, engenheira química, sócio do escritório Montauro e Pimenta, Machado Vieira de Mello, a Ludmila Kawakami, que é farmacêutica, especialista de patentes, e ela é do escritório de Blasi, Parentes Associados. E a nossa amiga, a Priscila Tereza, que teve uma princesinha agora, recentemente, que está de licença maternidade, não pôde estar aqui com a gente, mas enfim. E ela é advogada, bióloga e sócia do Gusmão e Labruni. E essas são as minhas colegas de comissão. Eu agradeço ao professor Braulio e à Ana por terem aceito esse convite e passo a palavra de novo para o Marinello para a gente poder começar e não perder muito tempo, porque a discussão é que está todo mundo aqui interessado, né?
Obrigado, Alex. Na verdade, antes de nós começarmos aqui, quando nós estávamos ainda com a câmera desligada, nós falamos, puxa, esse evento não poderia entrar num melhor momento, mais apropriado, na verdade, né? Porque a aprovação do tratado, do protocolo, acabou de passar pelo Congresso, né? Só resta agora a sanção presidencial, já tem o decreto pela aprovação do Congresso, só resta agora a sanção presidencial e, na verdade, ele vai entrar em vigor 90 dias após o Brasil levar para o secretariado da ONU, né, especificamente a ratificação. Eu vou dar um panorama de 1 ou 2 minutos aqui para que realmente a gente já passe a palavra para o professor Braulio e para a Ana. Eu entendo que esse é um momento importante, fundamental, né, para iniciarmos a discussão relativa aos impactos realmente do que vai representar agora a ratificação pelo Brasil, porque o Brasil ele já está nesse processo de trabalhar, de ter legislação que trata de biodiversidade há bastante tempo, né? O Brasil é signatário da Convenção sobre Diversidade Biológica, o Brasil criou, já está na segunda legislação, tinha a medida provisória 2186, que foi revogada agora para Lei 13.123, tem um decreto que esclarece, já tem também um sistema eletrônico, o Cisgem, que a maioria dos senhores aqui já conhece, já sabe o que é. E, na verdade, o Brasil é e sempre foi referência nesse tema, né? Sabemos nós, através do Cisgem, que o Brasil recebe muita gente de fora como um benchmark mesmo, para entender como que é o processo aqui no Brasil, o que o Brasil tem feito, só que, curiosamente, paralelamente, o Brasil não tinha ratificado Nagoya, então, era uma contradição. Então, hoje, o Brasil ratificando Nagoya, agora essa discussão fica muito mais complexa, porque a gente vai ter um momento regulatório muito difícil aqui, né, para implementar Nagoya no Brasil e também interpretar como que funciona Nagoya no exterior. Então, nada melhor do que trazer duas pessoas, sabe, o professor Braulio e a Ana, que conhecem profundamente o tema. Eu vou ler o currículo deles aqui. O currículo deles é muito longo e permita fazer uma breve explanação aqui. O professor Braulio é biólogo, ele é formado pela Universidade de Brasília, onde ele é professor também desde 1982, pelo menos pelo que eu vi aqui no currículo. Tem doutorado em zoologia pela University of Edinburgh, Universidade de Edimburgo, né? Ele assumiu diversos postos dentro do Ministério do Meio Ambiente e, para nosso orgulho, ele foi secretário executivo da Convenção sobre Diversidade Biológica. Então, é uma pessoa que conhece profundamente o tema. Ana é uma pessoa que eu tenho um carinho muito especial. Nós trabalhamos juntos na Natura faz algum tempo já para mim. E ela, ela tem formação em nutrição e é advogada também, né? Ela tem mestrado em gestão e auditoria ambiental e ela é gerente da área regulatória da Natura, inclusive com esse tema envolvendo acesso ao patrimônio genético. Professor Braulio, eu deixo com o senhor, lembrando que vão ser mais ou menos 20 a 25 minutos de cada um dos palestrantes. Aí Ana já fala na sequência e depois nós voltamos com as perguntas, tá bom? Professor, abre o seu áudio, professor O Braulio. professor está no mudo. Desculpe. Bom dia a todos. Agradeço a BPI pelo convite de participar nesse webinar. E, de fato, o timing está muito bom desse webinar, porque o Congresso Nacional acaba de aprovar a ratificação do Brasil ao Protocolo de Nagoya, e já foi publicado no Diário Oficial. E, como o Luiz mencionou, só falta agora a sanção presidencial, o depósito do instrumento de ratificação lá no escritório da ONU em Nova York, e 90 dias depois desse depósito, o protocolo passa a valer para o Brasil. Eu vou dar uma pequena apresentação, começando com a CDB, onde o princípio de repartição de benefícios foi criado, e depois dar uma introdução ao protocolo. E, obviamente, não vou ter tempo de aprofundar em nenhum dos diferentes aspectos, mas vou aguardar as perguntas e aí eu poderia aprofundar em alguns aspectos que
os ouvintes quiserem destacar. Então, queria começar lembrando que nós já temos mais de uma centena de acordos internacionais relacionados à biodiversidade. Os primeiros aconteceram foram acordados há um século atrás. Mas sentia-se a necessidade de um acordo mais abrangente que incluísse os aspectos ambientais, sociais e econômicos ligados à biodiversidade. E isso é o que a CDB nos trouxe. Curiosamente, a CDB surgiu a partir de uma conferência em Washington, organizada pela Academia Nacional de Ciências dos Estados Unidos em 1988, coordenado pelo famoso pesquisador de Harvard, Edward Wilson. E nessa conferência é que se cunhou o termo biodiversidade, né, que não existia antes, que é a junção das duas palavras, diversidade biológica. E daí saiu uma demanda para a ONU para negociar uma convenção. O que os americanos queriam era uma convenção dedicada basicamente à conservação. Quando as negociações iniciaram, e eu participei das negociações que foram facilitadas pelo PNUMA, né, que é o Programa das Nações Unidas para o Meio Ambiente, os países em desenvolvimento, incluindo o Brasil, disseram não, nós não queremos apenas conservar a biodiversidade, a gente quer se beneficiar da biodiversidade, a gente quer usar a biodiversidade e quer assegurar uma repartição de benefícios pelo uso comercial de produtos resultantes dessa biodiversidade, em particular os recursos genéticos e os conhecimentos tradicionais associados a esses recursos genéticos. Então, foram os países em desenvolvimento que reivindicaram isso, né? E isso é que definiu os 3 objetivos da CDB. O primeiro objetivo é conservar toda a forma de biodiversidade, o segundo é promover usos da biodiversidade de forma sustentável, e o terceiro é promover a repartição de benefícios de forma justa e equitativa, e bem como promover transferências de tecnologia. Então, isso é que deu a configuração da CDB. A CDB foi finalizada a negociação numa conferência em Nairobi em 92, no início de 92, e na a famosa Conferência das Nações Unidas para Meio Ambiente e Desenvolvimento, a Rio 92, a convenção foi aberta para a assinatura de compromissos de ratificação pelos países. E a grande maioria dos países assinou esse compromisso durante a Rio 92. Os Estados Unidos, o presidente Bush pai participou da conferência, mas não assinou inicialmente o compromisso de ratificação, mas depois assinou, mas os Estados Unidos nunca veio a ratificar a adesão à CDB. Então, é o único país membro da ONU que não faz parte da CDB e, portanto, também não faz parte dos protocolos adotados, o protocolo de Cartagena sobre biossegurança e o protocolo de Nagoya sobre acesso a recursos genéticos e repartição de benefícios. Bom, eu gostaria de lembrar que um tema muito importante nessas negociações foi o reconhecimento da soberania nacional sobre os recursos naturais. Então, isso foi uma exigência dos países em desenvolvimento, incluindo o Brasil, né? Anteriormente, trabalhava-se em alguns fóruns com o entendimento de que recursos genéticos eram bens da humanidade, né? Nós tínhamos um instrumento voluntário, que era o International Undertaking, né, for Plant Genetic Resources, que adotava esse conceito, mas esse conceito foi rechaçado. Aliás, desde a primeira conferência da ONU sobre meio ambiente, em 1972, em Estocolmo, isso ficou consagrado em um dos princípios da Conferência de Estocolmo, o reconhecimento pleno da soberania nacional dos países para decidir sobre os usos dos seus recursos naturais, incluindo aí recursos biológicos e os recursos genéticos.
Então, essa é uma questão básica que está no texto da convenção. Isso consta do artigo 3º da CDB, né? E também temos o artigo 4º, que fala sobre o âmbito jurisdicional. Então, novamente falando que dentro das fronteiras nacionais o que vale são as leis nacionais, e mais que os países não podem impactar a biodiversidade de terceiros, de outros países. Então, isso faz parte do texto do artigo 4º. A questão de ABS é tratada na CDB no seu artigo 1º, né, que define os objetivos, né, incluindo o 3º objetivo, e depois o artigo 15, que dá alguns princípios gerais para a implementação das regras de repartição de benefícios, prevendo a questão da informação, do consentimento prévio informado, PIC, e da necessidade de acordos mutuamente acertados entre as partes para fazer as transferências de recursos genéticos, né? E a sigla em inglês é MAT, né? Então, aí também fica claro que só os países de origem dos recursos genéticos é que podem ser os países provedores desses recursos genéticos, né? Porque existe a questão dos países que têm recursos genéticos em condições ex situ, nos bancos de germoplasma, né? Incluindo recursos genéticos provenientes de muitos países. A Convenção reconhece, abre uma exceção, de que um país que não é país de origem pode ser provedor de recursos genéticos, desde que tenha adquirido esses recursos genéticos de outro país legalmente e de forma compatível com o que está previsto na Convenção, né? Então, tem essa provisão. A questão de ABS foi a questão, desculpe, o princípio da repartição do benefício foi o aspecto mais inovador da CDB, né? Porque conservação da biodiversidade já se fazia há muito tempo, mas a CDB criou compromissos específicos, adicionais. O uso se fazia, mas agora ficou mais claro que todo uso tem que ser sustentável. E a questão de repartição de benefícios foi a grande novidade. Não havia nenhum precedente internacional de mecanismo prevendo repartição de benefícios entre os países, né? E os países todos tiveram muita dificuldade no início de entender como implementar esse princípio, né? Depois de várias reuniões da CDB, a CDB aprovou diretrizes chamada Bonn Guidelines, pela a cidade alemã de Bonn. São diretrizes que foram aprovadas em Bonn, orientando os países a estabelecerem seus marcos legais nacionais. Mas poucos países fizeram isso no início, né? O Brasil, como o Luiz chamou a atenção, foi um dos pioneiros no ano 2000. Filipinas, os países do Pacto Andino e Índia foram os outros pioneiros, né? Mas ainda assim prevaleceram muitas dúvidas, e quando a gente teve em 2002 a cúpula de desenvolvimento sustentável das Nações Unidas em Joanesburgo, na África do Sul, os países, os governos deram um mandato à CDB para negociar um instrumento legal vinculante para definir as regras gerais de implementação das regras de ABS, né? Quando a gente fala da ABS, é tanto a questão de acesso aos recursos genéticos quanto a questão de repartição de benefícios. Então, em 2004 foi iniciado os trabalhos de negociação no âmbito de um grupo de trabalho que foi criado pela CDB, e quando chegou em 2010, as negociações estavam bastante avançadas, mas ainda não estavam concluídas. Então, quando a gente teve a COP10 da CDB na cidade de Nagoya, em outubro de 2010, houve um grande esforço de finalização dessa negociação. Havia ainda vários pontos pendentes,
e havia algumas divergências ainda importantes entre os países. O Brasil atuou muito fortemente nessas negociações, facilitando as negociações, e o Japão desempenhou um papel crucial, porque o Japão resolveu ser o fiador dessas negociações. O Japão colocou diplomatas acompanhando todas as negociações que aconteceram na COP10 referentes à questão de ABS, e o Japão, então, elaborou uma minuta do que poderia ser o protocolo que veio a ser chamado de Protocolo de Nagoya, em homenagem à cidade sede da reunião. E o Japão compartilhou esse texto com as delegações mais importantes, incluindo a do Brasil, que estavam mais atuantes nessas negociações, e houve, então, uma negociação final entre os ministros presentes e chefes de delegação. A questão era pegar ou largar, quer dizer, ou se aceitava a proposta final do Japão, né, mesmo com as suas imperfeições, ou se desistia e se retomava as negociações no âmbito do grupo de trabalho de ABS, né? O Brasil estava muito comprometido, assim como vários outros países, de tentar concluir as negociações, porque algumas das questões que ainda estavam pendentes poderiam levar muitos anos de discussão e talvez nunca houvesse um acordo perfeito entre as nações. Principalmente porque muitas nações estavam divididas entre, de um lado, os provedores de recursos genéticos e, de outro lado, os usuários de recursos genéticos. O Brasil sempre se enxergou como pertencente a ambos esses grupos. O Brasil é tanto provedor como usuário, né? Então, no final, prevaleceu a proposta do Japão, né? E o protocolo foi adotado e 4 anos depois alcançou-se o número mínimo de ratificações exigidas, 50 ratificações, e o protocolo entrou em vigor a tempo da gente ter a primeira conferência das partes do protocolo de Nagoya em outubro de 2014, junto com a COP 12 da CDB, lá na Coreia, na República da Coreia. Então, a partir daí, o protocolo entrou em vigor. Atualmente, nós já temos 126 países que ratificaram, né, a adesão ao protocolo. Agora o Brasil ratificou, isso deve estimular outros países a ratificarem. As principais economias já ratificaram, né? Com a exceção dos países do grupo do JUSCANS, né, que é o país que reúne Austrália, Canadá, inclui Estados Unidos e alguns outros países que não ratificaram, né? E possivelmente não venham a ratificar. No entanto, esses países participam ativamente dos trabalhos do protocolo, tá? Então, mesmo aqueles que são tidos como observadores, eles implementam as regras do protocolo. A questão que eu queria chamar a atenção é com referência aos elementos básicos do protocolo, né? Então, só lembrando que o princípio da repartição de benefícios vem desde a entrada em vigor da CDB. A CDB entrou em vigor em dezembro de 1993, a nível mundial, e para o Brasil entrou em vigor 90 dias depois da ratificação da adesão do Brasil à CDB, que aconteceu em fevereiro de 94. Portanto, a partir de maio de 94, a CDB passou a valer para o Brasil, virou lei nacional, né? Bom, o protocolo de Nagoya, ele é totalmente consistente, não poderia ser de outra forma, com o que rege a CDB. O protocolo de Nagoya adota as mesmas definições da CDB, né? Mas ele tem 2 definições adicionais.
uma muito importante, que é a definição sobre utilização de recursos genéticos, né? Que esse é o trigger, quer dizer, é a definição que define se uma certa atividade é regida ou não pelo protocolo de Nagoya. E a outra definição é de derivado. Havia a intenção no âmbito do protocolo de Nagoya, de ter um artigo tratando sobre a questão de derivados. Mas essa é uma questão muito controversa e o protocolo, então, apresenta uma definição de derivado, mas ele não utiliza essa definição. Então, no texto inteiro do protocolo, não há nenhuma utilização desse conceito de derivados, né? Então, lembrando que derivado é produtos que não contenham os recursos genéticos, quer dizer, os genes, DNA ou RNA, né? E são proteínas, são qualquer outras moléculas, né, encontradas na natureza, ou tem um outro conceito também de derivados, que é aquelas moléculas que são sintetizadas pela indústria, né? Então, isso tudo ficou sem uso, essa definição de derivados, mas na definição de utilização de recursos genéticos, está claro que inclui-se no âmbito do protocolo não apenas a utilização, quer dizer, quando a gente fala acesso, quer dizer, utilizar, fazer pesquisa e desenvolvimento tecnológico em cima desses recursos genéticos, incluindo explicitamente no texto da utilização tanto as moléculas de DNA e RNA, quanto também proteínas e outras moléculas chamados metabólitos que existem nos organismos vivos, né? Então, isso ficou resolvido. Uma questão importante no artigo 4º do protocolo, o protocolo reconhece a validade de outros acordos internacionais que tratem da questão de ABS, mas com a exigência de que esses outros acordos têm que ser compatíveis com o que está previsto na CDB e no protocolo de Nagoya. Então, nós temos um caso específico, mais conhecido, que é o Tratado de Recursos Fitogenéticos para Agricultura e Alimentação, o TIRFA, que foi aprovado, adotado, alinhado com o texto da CDB, né? E compatível, portanto, com também o protocolo de Nagoya. Então, e também a OMS, a Organização Mundial de Saúde, tem um acordo, um instrumento específico regulando o acesso e repartição de benefício no uso de patógenos para desenvolvimento de vacinas e outros produtos da medicina, né? Mas ele é um instrumento muito específico voltado para a questão de alguns tipos de vírus, né? Possivelmente a OMS vai desenvolver outros instrumentos mais abrangentes. Possivelmente a FAO vai desenvolver e adotar outros instrumentos, por exemplo, para tratar de recursos genéticos animais usados na pecuária, discute-se também a questão de espécies de organismos aquáticos. Então, existe essa possibilidade da gente vir a ter vários outros instrumentos. Mas o entendimento é que o protocolo de Nagoya é o acordo guarda-chuva, é o que dá as regras gerais. Se houver um acordo específico para um certo subconjunto de recursos genéticos específicos, valem as regras desse acordo específico, né? Então, esse é o entendimento. Como é que eu estou de tempo, Luiz? Tudo bem? Mais 5, 10 minutos, professor, fica tranquilo. Tá bom. Pode ir em frente. Ok, obrigado. Então, o protocolo define melhor o que é a repartição de benefícios, porque isso não está bem definido no texto da convenção, e fica claro que a repartição de benefícios pode se dar tanto de forma monetária quanto de forma não monetária, e o protocolo define e lista extensamente várias opções de repartição de benefícios não monetários, né?
pode-se fazer, por exemplo, na forma de troca de recursos genéticos, transferência de tecnologia, programas de capacitação, enfim, há uma série de modalidades possíveis. O protocolo também define a questão de regras de acesso aos recursos genéticos e acesso aos conhecimentos tradicionais associados aos recursos genéticos. Então, é importante sempre lembrar que o protocolo de Nagoya não trata apenas de recursos genéticos, do uso de recursos genéticos. Trata também do uso de conhecimentos tradicionais de povos indígenas e comunidades tradicionais. Por exemplo, aqui no Brasil isso inclui quilombolas, caiçaras, seringueiros e tantas outras denominações de populações tradicionais que temos no Brasil. O artigo 8º do protocolo prevê situações especiais. Então, chama atenção que, como regra geral, todos os países devem facilitar o acesso aos recursos genéticos, especialmente para pesquisa e desenvolvimento tecnológico. E isso está totalmente alinhado com o que está previsto no artigo 15 da CDB. Também está previsto lá essa regra geral de facilitação. Quer dizer, nenhum país deve criar leis nacionais para dificultar esse acesso, né? E define mais claramente as regras aí com relação a esses acessos aos recursos genéticos e repartição de benefícios. E existe a questão do consentimento prévio informado, né? E no caso do Brasil, na antiga legislação da medida provisória, editada no ano 2000 e depois revisada no ano 2001, era a exigência da autorização prévia para fazer acesso. Com a nova lei do Brasil sobre biodiversidade adotada pelo Congresso em 2015, essa lei não exige mais essa autorização prévia. Isso, na verdade, fica a critério de cada país. Por exemplo, tem países europeus que não são muito ricos em biodiversidade, como a Alemanha, que declararam que o acesso aos seus recursos genéticos é totalmente livre. Qualquer um pode acessar, utilizar os recursos genéticos alemães. Então, não há nenhuma exigência, nenhuma limitação, etc., né? Mas a maioria dos países que têm recursos genéticos mais significativos tem regras para permitir esse acesso. E no caso específico de conhecimentos tradicionais, as regras são diferenciadas, né? E reconhece os direitos desses povos indígenas e comunidades tradicionais. Aqui em inglês se fala comunidades locais, aqui no Brasil a gente chama de comunidades tradicionais. Eles são reconhecidos como os detentores desses conhecimentos tradicionais, né? Existem alguns poucos países onde o Estado assumiu a propriedade intelectual desses conhecimentos tradicionais. É o caso da China e, até certo ponto, o caso da Índia, devido a toda a tradição milenar desses países de consolidar esses conhecimentos tradicionais, né? Mas não é o caso do Brasil e da maioria dos países. O artigo 9º da CDB lembra que um dos objetivos básicos de estabelecer as regras de ABS é valorizar a biodiversidade e ajudar a promover a sua conservação. Então, a gente não deve perder de vista que esse é um objetivo mais finalístico de todo esse processo, né? Existe um artigo importante no protocolo, que é o artigo 10, que foi proposto pelo grupo dos países africanos, que prevê a possibilidade de criar um mecanismo multilateral global para promover a repartição de benefícios. E seria a criação de um fundo global, e que isso é algo que o Brasil, agora tendo ratificado o protocolo, poderá participar diretamente dessas negociações. Na Lei Nacional do Brasil foi previsto e foi criado um Fundo Nacional de Repartição de Benefícios,
porque isso pode facilitar para muitas empresas. Tem empresas que preferem, né, como a Ana vai explicar no caso da Natura, é fazer um acerto caso a caso com seus provedores, né? Mas muitas empresas têm dificuldade de ter esse acesso direto aos provedores na cadeia de suprimento dos seus insumos. Então, para muitas empresas, facilitaria se a gente tivesse um mecanismo, um tipo fundo global. Isso também resolveria situações em que os recursos genéticos são compartilhados por vários países e portanto, evitar disputas entre os países, né? E isso poderia levar a incertezas jurídicas e também resolver a situação de uso de recursos genéticos e de origem desconhecida. E a gente tem essas situações. Por exemplo, aqui no Brasil, se alguém coletar algum material numa feira, né, num mercado público, não vai haver muita certeza sobre quem é o provedor, né, desse recurso e, portanto, a quem caberia a repartição de benefícios, né? Então, a existência de um fundo ajudaria, né? O protocolo, enfim, trata de vários outros aspectos que eu não vou ter condição aqui de mencionar um a um, são muitos artigos, mas ela define a obrigatoriedade de cada país definir um ponto focal nacional e uma autoridade nacional de ABS. O Brasil já tem essa autoridade nacional, que é o CEGEM, já está definida pela Lei da Biodiversidade, né? E o ponto focal é também quem preside o CEGEM. Caberia, como a lei nacional antecedeu a ratificação do protocolo de Nagoya, eu entendo que vai ser necessário a negociação e edição de um decreto de regulamentação complementar ao decreto que foi editado em 2016, que regulamenta a lei de 2015, tratando de alguns aspectos específicos do protocolo de Nagoya. Então, reafirmando, né, que para efeitos da implementação do protocolo de Nagoya no Brasil, o ponto focal brasileiro é X, a autoridade nacional é Y. Cada país, o ponto focal é importante porque o protocolo criou o chamado Clearinghouse Mechanism, né? Que é o mecanismo de intermediação de informação. Então, esse é um mecanismo que facilita a troca de informações oficiais entre governos. Tá? Então, não é qualquer um que pode enviar informação para os outros países que possa ser aceito como uma informação oficial do país. Então, só o ponto focal nacional ou outras autoridades que o país reconhecer que podem alimentar esse sistema enviando informações oficiais do Brasil para esse mecanismo de intermediação, né? Eu queria chamar a atenção também que o protocolo prevê a necessidade de designar autoridades para fiscalizar o cumprimento das regras do protocolo de Nagoya. E a lei nacional aprovada em 2015 basicamente estabeleceu as regras enquanto o Brasil como provedor de recursos genéticos para outros países, mas não definiu claramente as responsabilidades com relação ao inverso, a situação em que o Brasil vai ser o usuário e importador de recursos genéticos de outros países. Então, para efeito do cumprimento do protocolo de Nagoya, isso deverá ser definido mediante um decreto aqui no Brasil, regulamentando o protocolo de Nagoya, né? E são esses pontos focais e esses pontos de fiscalização, por exemplo, na União Europeia, foram definidos 2 pontos de fiscalização, né? Então, um é na questão ligado ao acesso à entrada de recursos genéticos para pesquisa, né? Para verificar se de fato o que está chegando no país de recurso genético e de conhecimentos tradicionais de outros países tem uma origem legal, né? E o outro caso é
no momento final de autorização de entrada na comercialização de produtos ou processos derivados do uso desses recursos genéticos. E eu queria chamar a atenção para encerrar, Luiz, que o protocolo tem um mecanismo de solução de conflitos, né? Então, existe uma comissão com representantes de governos, mas também com representação da sociedade civil, especialmente de povos indígenas e comunidades locais, né? Para resolver, dirimir dúvidas, por exemplo, se um país se sentir lesado por um outro país no uso dos seus recursos genéticos, por exemplo, ou conhecimentos tradicionais, então essas reclamações devem ser dirigidas ao secretariado da CDB, que é o secretariado também do Protocolo de Nagoya, que vai encaminhar, então, essas reclamações e a sua documentação para essa comissão de solução de conflitos, que vai examinar toda a informação e vai fazer uma recomendação de decisão para a conferência das partes seguintes, né? Então, no final, são os próprios países membros que vão decidir se deve-se ou não aplicar alguma sanção a um país que infringir as regras do Protocolo de Nagoya. Então, eu vou encerrar aqui, porque senão, né, se eu for continuar explicando dessa maneira todos os artigos do protocolo, a gente não termina hoje esse webinar. Obrigado, Luiz. Professor, muito obrigado. Eu acho que nesse pouco tempo o senhor conseguiu dar um grande overview do que é o protocolo e mais, falou sobre o histórico, né, da diversidade biológica. É um tema realmente complexo, difícil. E eu já vou, nós temos algumas perguntas aqui também, mas eu vou passar a palavra para a Ana e aí logo depois a gente começa com as perguntas. Ana, é contigo, tá bom? Ok, obrigada. Está todo mundo me ouvindo? Sim, Ana. Vendo a tela? Sim. Então, mais uma vez, eu queria agradecer o convite aqui em nome da Natura. Fica aqui uma proposta da gente trazer o professor Braulio com mais calma para uma aula, né? Sobre artigo por artigo do Protocolo de Nagoya. Eu já sou uma aluna candidata, tá? Por favor, é uma honra estar aqui falando junto com o professor. Bom, enfim, eu acho que o meu papel aqui é mostrar um pouco o que a Natura está fazendo na prática com relação ao Protocolo de Nagoya, tá? Primeiro, vamos lá, que tem que funcionar esse PPT aqui que não está indo. Ó, primeiro eu tenho que fazer o institucional. Até para todo mundo entender um pouco por que a Natura está tão preocupada com essa questão do Protocolo de Nagoya, considerando que hoje, principalmente quando a gente está falando da linha Ecos, né, a gente fala muito dos ativos da biodiversidade brasileira. Mas, hoje, a Natura, ela já não é só a Natura Brasil, a gente agora é Natura & Co, né? Então, hoje, o grupo Natura & Co, nós temos as marcas Avon, The Body Shop e Aesop, além de Natura, e são empresas do grupo que utilizam recursos genéticos de outros países, claro, né? Além da própria Natura, porque eu brinco que o castanha-mãos não tem só castanha lá dentro, né? A gente tem diversos ingredientes, principalmente de origem vegetal, e que a gente precisa se atentar ao Protocolo de Nagoya para entender como que a gente vai fazer todo o processo de obter consentimento prévio, autorização e eventuais pagamentos de repartição de benefícios também para esses outros ativos. E, além disso, dentro desse grupo, hoje a Natura já está em 100 países. E tem um compromisso muito forte, como todo mundo conhece da marca, pensando cada vez mais em gerar impacto econômico, social e ambiental positivo. Hoje nós somos 6,3 milhões de consultoras e representantes comerciais, 3 mil lojas, 40 mil colaboradores, estamos em mais de 100 mil países, com uma receita bruta de 100 bi. Então, assim, tem uma relevância muito grande para nós o quanto a gente está levando de compromisso socioambiental da nossa marca e das outras marcas do grupo para todo esse grande ramo de beleza do mundo, tudo bem? E o objeto aqui é falar do Protocolo de Nagoya, mas até para explicar um pouco do que é importante, né, de como que é importante as questões ambientais para a Natura ao longo da sua história, a Natura ela inicia toda uma análise de impacto ambiental em 1998,
foi sim uma das primeiras empresas a obter consentimento prévio e fazer pagamento de repartição de benefício, principalmente para conhecimento tradicional associado, claro que com foco muito forte no Brasil, até porque a plataforma tecnológica da Natura fala muito da biodiversidade brasileira, e temos atualmente um programa Amazônia focado em ativos da biodiversidade amazônica. A gente já aboliu o uso de insumos e ingredientes testados em animais desde 2006. A gente usa atualmente álcool orgânico em 100% da nossa perfumaria desde 2007. É 100% carbono neutro. Então, tem uma preocupação muito grande quando vai desenvolver um projeto, desenvolver uma nova embalagem, toda a parte de logística, de pensar em como que a gente não traz impacto negativo de carbono e sim impacto positivo. Isso, e todas as estratégias são muito pautadas dentro desses pilares. Teve o lançamento do refil plástico a partir da base da cana-de-açúcar em 2010. Frascos de perfumaria são produzidos com vidros reciclados desde 2015, e aí, muito conectado com o protocolo de Nagoya, 81% do nosso portfólio de produtos tem fórmulas com base vegetal. Então, cada vez mais, e aí é uma demanda do próprio consumidor, de que cada vez mais a gente tenha fórmulas vegetais, ou seja, utilizando substâncias oriundas do metabolismo desses seres, enfim, a partir desse processo de vegetalização. E aí é que está o grande impacto do protocolo de Nagoya, lembrando que não tem só castanha no Castanha às Mãos, a gente também tem outros ativos de outros países. Tá? Bom, acho que o cenário já foi colocado com bastante preciosismo aí pelo professor e pelo Marinello, mas o que é importante que a gente lembrar? Tanto como setor empresarial e principalmente, acredito que para muitas das pessoas que estão participando desse webinar aqui, que são escritórios de advocacia que prestam serviços para essas empresas. Que hoje a gente já tem aproximadamente 196 países que são signatários e já ratificaram a CDB. Ou seja, a gente tem que começar a olhar para esses países de uma forma estratégica, olhando para oportunidades no âmbito regulatório. Tá? Inclusive, olhar para eles dentro desse cenário nos ajuda a definir as estratégias de quais serão os ativos da biodiversidade que a gente vai pesquisar, desenvolver produtos, desenvolver ingredientes, pensando exatamente, muitas vezes, na estratégia regulatória. Então, países com legislações mais maduras, com compromissos ambientais maduros, que de fato têm um compromisso de utilizar os recursos da repartição de benefício para a finalidade em si, que é da conservação, poderão fazer parte da estratégia da empresa de desenvolvimento de ingredientes. Porque muitas vezes, quando a gente vai desenvolver um ingrediente, e aí os farmacêuticos e biólogos podem me ajudar, você pode desenvolver o mesmo ingrediente com duas espécies diferentes, uma do país X e a outra do país Y. E aí, considerando que você vai ter o compromisso de obter autorização, consentimento prévio no caso de conhecimento tradicional associado, e fazer o pagamento da repartição de benefício, o arcabouço legal estabelecido pode ser um direcionador de qual é o ativo que a indústria vai escolher para utilizar no seu produto. Então, é muito importante a parceria dos escritórios de advocacia e de propriedade intelectual no sentido de entender com clareza e fazer uma avaliação analítica dessas particularidades. Tá? 55 países são signatários e ratificaram o TIRFA. Eu acho que é legal falar um pouquinho do TIRFA, pensando que o TIRFA, sim, ele é muito focado para a atividade agrícola. Tem uma lista que não é exaustiva, ou seja, é uma lista que está lá dizendo quais são as espécies que teriam uma diretriz específica, mas lembrando que o TIRFA fala da atividade agrícola, enfim, segurança alimentar, mas muitas vezes esse mesmo ativo, então, por exemplo, uma soja, ela pode ser utilizada para alimentação, mas ela também pode ser utilizada como ingrediente de origem vegetal para a indústria. A gente desenvolve, sim, ingredientes e tecnologias, e não só na indústria cosmética, mas também na indústria farmacêutica, de saneantes, da construção, tintas, enfim, tem um mundo aí de atividades industriais que, sim, estão enquadradas tanto na legislação de acesso ao patrimônio genético do Brasil, quanto do protocolo de Nagoya.
e que até hoje não se manifestaram com relação a esse ponto. Então, acho que é importante para que vocês conheçam o TIRFA também, que apesar de estar muito focado na parte alimentar, esse ingrediente, essa espécie, ela também pode ser utilizada para o setor industrial, e aí não estaria contemplado pelas diretrizes específicas do TIRFA, tá? 124 países são signatários, já ratificaram o protocolo de Nagoya, ou seja, tem país aí que sim, já tem esse instrumento ratificado como uma forma de ter a segurança jurídica internacional com relação à conservação, uso sustentável e principalmente a repartição de benefícios, que é o objeto principal do protocolo de Nagoya. E 85 países possuem alguma regulamentação sobre o tema. Então, como o professor Braulio falou, o que prevalece, até porque cada país é soberano sobre a sua biodiversidade, e além do protocolo da CDB e do TIRFA, é necessário avaliar como que o país internalizou tanto a CDB, o TIRFA e o protocolo de Nagoya. Quais são as regras do jogo dentro daquele país, né? E no cenário de Brasil, a gente sabe que o Brasil é signatário e ratificou a CDB, também ratificou o TIRFA, ainda não ratificou o protocolo de Nagoya, e é por isso que estamos aqui, porque de verdade isso vai sair em breve, e aí a gente precisa estar preparado para implementar essas diretrizes dentro do setor industrial. E o Brasil, claro, é um país, sim, pioneiro nessa discussão, com uma legislação, sim, mais madura, quando a gente olha e faz uma análise com relação a outros países, com uma equipe mais madura no sentido de trazer propostas até para as discussões que virão do protocolo de Nagoya. A importância da ratificação também está muito nisso, né? Do Brasil conseguir fazer parte dessa discussão. E sim, a gente tem muita experiência como governo, como pesquisador, como indústria, para poder contribuir para essa construção que vem pela frente. Tá? Bom, o que a gente está usando como premissa na Natura? O que é importante? E aí, claro, eu tenho muitas dúvidas também, tá? Não tenho muitas respostas. Nas análises que nós fizemos com relação à legislação de outros países, não só do Brasil, a gente observou que sim, existe uma série de divergências do que seria entendido como acesso ao patrimônio genético, e também regras de qual seria a diretriz base para eu dizer, de fato eu tenho obrigações com relação àquele outro país, apesar de eu estar fazendo o meu P&D no Brasil, apesar de eu... também tem um agravante, como eu falei, né, estamos em 100 países, né, com o Grupo Natura & Co. Então, mas eu estou comercializando esses mesmos produtos em outros países, né, fazendo depósito de patente em outros países, registro em outros países. Então, a gente começou um projeto onde nós estamos em contato com os nossos fornecedores para entender essas questões. Então, assim, quando a gente está falando de uma espécie, principalmente de origem vegetal, qual que é o centro de origem e dispersão dessa espécie? Eu vou falar muito de planta, porque é o foco da nossa plataforma tecnológica, mas isso também vale para animais e também para micro-organismos. É muito importante ter isso em mente, tá? Principalmente em processos biotecnológicos que envolvem micro-organismos. Depois, eu não sei, acho que o professor Paulo pode contribuir nesse sentido. E qual que é o centro de origem e dispersão? Quando a gente fala das plantas, é um pouco mais fácil da gente conseguir esse tipo de informação. Hoje, na Natura, a gente tem um grupo que a gente tem muito carinho, que é o grupo de biotecnologia. São biólogos, agrônomos, engenheiros florestais, que fazem buscas e pesquisas. Ana, mas existe uma lista única? De fato, eu desconheço, tá? Então, no geral, a gente, claro, utiliza as listas disponíveis, como, por exemplo, a lista do Reflora, mas não só ela. São feitas pesquisas bibliográficas com artigos científicos para ter certeza e evidência de que o centro de origem e dispersão daquela planta, de fato, é aquele país, é aquela região. E também, muitas vezes, quando tem muita dificuldade, sim, a gente contrata etnobotânicos que são especialistas naquela espécie para entender com mais clareza essa questão. E aí, aproveitando essa pesquisa, sim, a gente avalia a existência ou não de conhecimento tradicional associado, que direta ou indiretamente seria utilizado na nossa pesquisa. Então, é sempre muito importante, a gente está falando aqui muito do patrimônio genético, como o professor Braulio falou, a tradição de uso é muito importante, porque, com certeza, isso é um dos mais uniformes de todos os países.
fazer, utilizar e comercializar qualquer coisa com base no CTA necessita do consentimento prévio do grupo que é detentor dele. Tá? Sem esse consentimento prévio, sim, existe uma infração, existe a possibilidade de você ter um impedimento de comercialização, de desenvolvimento da sua pesquisa, além do respeito e do reconhecimento da importância dessa tradição de uso para a tua pesquisa. Outra coisa importante é o local de cultivo e coleta da espécie. Essa é uma questão muito importante no sentido de que nem sempre o local de cultivo e coleta é o centro de origem e dispersão da planta. E aí, como é que a gente vai atuar com relação à análise da legislação do país sem ter essa informação, tá? O local do P&D, ou seja, a gente ainda foca a questão do acesso muito na questão da pesquisa e do desenvolvimento do produto, mas é importante avaliar com clareza se a legislação do país também não se aplica para processos de fabricação e comercialização lá, mesmo que o P&D não tenha sido feito lá, tá? Que é de fato onde foi realizado o desenvolvimento desse ingrediente e desse produto acabado, claro, além do local de fabricação e o local de comercialização. É muito importante ter essas informações para, a partir delas, você avaliar com clareza CDB, Protocolo de Nagoya e, principalmente, a legislação daquele país. Como que ele lê na sua lei essas particularidades e essas premissas. Então, isso é um trabalho que a gente está fazendo em conjunto com os nossos fornecedores e os nossos parceiros para entender com clareza essas informações. É fácil? Não, é bem difícil. A gente está fazendo todo um trabalho de construção de formulário, de capacitação dos fornecedores, dos parceiros desses fornecedores, como, por exemplo, escritórios que prestam serviço para eles, para a gente co-construir junto. A gente não tem essas respostas. Tá? Bom, aí, a partir dessa avaliação, você consegue ter a informação de cultivo-coleta, centro de origem e dispersão, onde foi o P&D desse ingrediente e desse produto acabado, e onde é a fabricação e a comercialização. Disso, a gente vai para uma matriz com relação à legislação, tudo bem? A gente fez um trabalho, isso foi na COP do México de 2016, foi apresentado lá na COP, a gente teve aí a presença do professor Braulio. Eu estou colocando o link para que todos tenham acesso a esse estudo, ele tem a versão português e inglês, tem aproximadamente 600 páginas, e a gente faz uma avaliação de todos os países, para saber se são signatários ou não da Convenção da Diversidade Biológica, se são signatários ou não do Protocolo de Nagoya ou outros protocolos referentes a isso, e principalmente as principais regras do jogo, ou seja, se o país tem ou não um focal point, se o país tem ou não uma legislação local, e qual que é essa legislação, se já tem estabelecido regras de pagamento de repartição de benefício ou não, quais são os valores. É claro que, assim, esse estudo ele foi conduzido em parceria Natura, GSS e Confederação Nacional da Indústria. Como que ele foi feito? Lendo o artigo, tá? Colocando no Google Tradutor artigo em coreano, em japonês, ou seja, foi um trabalho de 1 ano, com um grupo de biólogos, advogados especialistas em direito internacional. Além disso, a GSS fez um trabalho de entrar em contato com os focal points para confirmar se essa informação estava de acordo com os artigos e o próprio site da CDB. Tivemos muitas respostas, em alguns casos não. Esse estudo é vivo e, claro, que qualquer pessoa que identificar um erro, identificar uma complementação, fica super à vontade para entrar em contato comigo, para que a gente possa atualizar. E a GSS está nos ajudando na atualização desse estudo esse ano, até porque, teoricamente, a gente teria a COP da China agora. Aparentemente, ela foi adiada para maio do próximo ano, e a nossa proposta é ter esse documento atualizado para a próxima COP. Então, ele pode ajudar nessa matriz que deve ser construída, olhando para aquelas premissas versus a regra daquele país. Tá? Sim, é um trabalho de Hércules. A gente tem um grupo hoje dentro da Natura focado para nos ajudar. A gente ainda não tem a conclusão, estamos trabalhando nela. E temos parceiros importantes para nos ajudar nesse processo. Tá? E aí, a partir disso, esse não é o fluxo final. A gente vai construir uma matriz de como que a gente vai trabalhar. Isso aqui é só um exemplo de uma matriz, tá? A gente ainda não tem a matriz final com relação à legislação internacional.
Então, a partir desse estudo, a gente vai estabelecer, até para que a nossa equipe de P&D entender, né, e definir as estratégias de quais são as espécies que serão utilizadas, quais serão os fornecedores parceiros, no sentido, pensando essa questão de onde eu tenho uma legislação madura e uma segurança jurídica para trabalhar a questão de acesso ao patrimônio genético, e sim, isso é importante. E, claro, aonde a gente pode atuar, de fato, nos projetos de conservação. Então, talvez, além da particularidade da legislação, o mais importante tá bom, mas aonde a Natura e os grupos da empresa Natura podem atuar no sentido de fato, trazer diferencial do uso da repartição de benefícios para a conservação e o uso sustentável. E aí, muitos fatores são utilizados, como, por exemplo, é um grupo, é uma espécie, e aí eu estou usando um pouco do exemplo que a gente ainda tem de Brasil, tá? Para internacional, a gente ainda está construindo. A gente tem um grupo que tem, de fato, uma questão de desmatamento muito problemática, e eles têm vários projetos muito bacanas de conservação. Opa, será que, considerando que eu tenho 2 espécies, a escolha não pode ser utilizar uma espécie onde eu vou poder atuar de uma forma mais efetiva, usando a repartição de benefício em prol daquela conservação? Isso faz parte do processo decisório muitas vezes. Ou, se eu tenho 2 espécies, mas olha, de fato, eu tenho uma legislação mais madura, e quando a gente fala de legislação madura, a gente não está falando só de onde eu bato carimbo, com quem eu falo, que também é importantíssimo. Eu sou da área de regulatórios, isso para mim é importantíssimo. Isso, de fato, para o setor industrial é importante. Mas uma legislação madura no sentido de que, de fato, a gente tem certeza de que a repartição de benefício vai ser utilizada pelo seu propósito, pelo propósito da CDB, que é reconhecer o conhecimento tradicional associado desses povos, né? Reconhecer e remunerar, e principalmente atuar na conservação dessa diversidade biológica. Então, esses são fatores que são muito importantes, que devem ser considerados no fator, quando a gente fala de legislação madura. Tá? Que, de fato, a gente tem a certeza de que esse dinheiro, né, enfim, a gente fala em dinheiro porque no Brasil ainda está muito forte, mas outros países podem ter outras, como transferências de tecnologia que, de fato, conservem a diversidade biológica, buscar parceiros como empresas, universidades locais, que possam auxiliar ONGs na construção desses projetos de conservação. Então, isso é muito importante. Eu tive uma discussão um tempo atrás sobre o protocolo comunitário, né? E, às vezes, ter esses protocolos comunitários estabelecidos também ajuda nesse processo de decisão, de saber que aquele grupo já está organizado, saber que aquele grupo vai atender às necessidades da CDB, tem projetos consistentes de conservação. A gente tem cases na Natura de muito sucesso, como o Fundo Médio Uruá, onde a gente utilizou o recurso de repartição de benefícios de contratos que foram anuídos no âmbito da medida provisória, para que eles se organizassem em grupo e eles decidissem quais são os projetos de conservação que eles querem utilizar os recursos de repartição de benefício. E quando a gente fala de conservação, não é só conservar do tipo plantar árvore, não é isso. Fixação dos grupos no campo é muito importante também. Então, quando a gente tem a aplicação da repartição de benefício, como, por exemplo, para capacitação técnica, para compra de maquinário, para que eles tenham um produto melhor para vender, não só para a Natura, mas também para outras empresas, faz com que eles reconheçam o trabalho deles como extrativistas e tragam mais valor agregado àquela espécie. Então, ao invés de ele vender o buriti na sua forma mais bruta, ele consegue ter capacidade técnica, ele consegue ter maquinário capaz de comercializar aquele produto de uma forma mais elaborada. Muitas vezes, e a gente tem muitos exemplos assim dentro da Natura, tá? Ainda muito focado no Brasil, claro. Mas pensando que ele vai entregar para nós um ingrediente que a gente, com qualidade, com especificação fisicoquímica, com formação e com maior valor agregado. E por que não utilizar recurso de repartição de benefícios para isso? Né? A gente utiliza, sim, para a formação societária daquele grupo, porque no fim das contas também sou advogada. No fim das contas, precisa sim ter contrato social, precisa sim ter estatuto social, precisa sim ter
Então, ajudá-los a construir essas entidades, ajudá-los a capacitá-los tecnicamente e ter maquinário para isso, para que, de fato, eles consigam conservar. Porque se a gente fala muito da economia da floresta em pé, e extrativismo tem muito disso, né? A agricultura familiar tem muito disso, de você conseguir fazer com que ele retire o teu sustento de uma forma sustentável da floresta, né? De trazer insumos com qualidade, capacitar as pessoas, trazer emprego, fixação desses grupos no campo, reconhecimento da importância daqueles grupos para a conservação. Então, quando a gente pensa disso, a gente não pode só pensar, quando fala de conservação, sempre vem mas estufa para plantar árvore, é muito legal e também pode ser feito, a gente também tem muito exemplo assim, mas não é só isso. E também, por exemplo, de usar o recurso da RB para mapeamento de conservação de área. Então, tá bom, significa que eu posso entrar naquela área e retirar a quantidade de andiroba que eu quiser? Não, claro que não. Você precisa de um mapeamento para saber o quanto que de fato você precisa manter na floresta para que novas árvores cresçam, para que os animais tenham a disponibilidade daquilo como um alimento, ou a própria comunidade que muitas vezes utiliza esses ativos na sua própria alimentação, a parte de sistemas agroflorestais, de como que você consegue criar um sistema de agricultura familiar dentro dessas áreas. Então, tem uma série de formas que tem de fazer, de usar esse recurso da repartição de benefício. Então, a gente precisa parar de olhar a repartição de benefício como tributo, não é tributo. A gente precisa parar de olhar a repartição de benefício como isso é um problema para a empresa, é mais uma burocracia. Não, a gente precisa começar a olhar, principalmente no momento que estamos vivendo ambientalmente falando, né? Afinal de contas, todos sabemos que muito dessa Covid vem dessas questões, né? Do quanto a gente não está preocupado com a diversidade biológica, o quanto a gente está explorando, né? Então, de olhar para isso com foco em como que eu vou usar isso para conservar, para valorizar e para fixar essas pessoas e reconhecer a importância delas no extrativismo vegetal e no campo. Tá? Não sei se eu tenho mais tempo, mas eu acho que a minha fala termina aqui. Eu estou à disposição para as perguntas e o meu recado é esse. Tá? De que a gente, como advogados da área e como especialistas na área, levemos para os nossos clientes as facilidades que muitas vezes a gente pode ter. E claro, tem uma série de desafios e uma série de dúvidas, mas como que a gente de fato pode transformar esse arcabouço legal, essas diretrizes regulatórias, em oportunidades de negócios sustentáveis. Repartição de benefício é para isso, tá? É para a gente focar nesse compromisso que a gente tem como sociedade. Bom, esse é o meu recado. Excelente, Ana. Muito obrigado. Você foi excepcional aqui e cumpriu à risca o tempo aqui. Estourou só um pouquinho, mas como o professor Braulio também estourou, então a gente tem que equilibrar aqui os direitos, ou não é? Então, muito obrigado. Foi muito bom. Você trouxe a experiência prática. Eu acho que nós todos temos um enorme orgulho da Natura aqui pelo que ela faz e pelo que ainda vai fazer, projetando o nome do país aqui e lá fora. Nós temos diversas perguntas aqui já. Eu acho que eu vou abrir em primeiro lugar, sendo egoísta aqui, eu vou abrir em primeiro lugar para os meus colegas aqui da comissão, para Alex, Cândida, Gabriela, se vocês quiserem fazer algum questionamento. E aí nós passamos aqui a fazer. Eu tenho alguns, mas eu acho justo a gente equilibrar o tempo aqui também. Acho que tem bastante pergunta, a gente tem muito desafio, né? O Brasil, como o professor Braulio falou, a doutora Ana colocou muito bem na apresentação dela, o Brasil se coloca numa posição tanto de provedor como de usuário, né? E a Natura, a doutora Ana coloca isso muito bem, os desafios que a Natura tem com os outros países, né? Porque como usuário de acessar recursos em outros países, e agora o Brasil se coloca, ratificando o protocolo, o Brasil se coloca numa posição importante até para participar das discussões internacionais, para tentar que tenha uma harmonização nas leis, né, internas de cada país. Acho que isso é importantíssimo, né? A gente vem desde a medida provisória e agora com a lei de 2015, a gente já vem trabalhando essa questão aqui internamente, mas eu acho que vai ser um desafio pensando o Brasil como usuário, né? E não o Brasil só como provedor.
Então, a ratificação do protocolo traz esse desafio, né? Como as empresas brasileiras vão se adequar à legislação de cada país, né? Então, é um desafio. O protocolo, e aí o professor Braulio, por favor, me corrija se eu estiver equivocado, mas o protocolo também define que o Brasil ele tem que garantir que as empresas nacionais elas vão cumprir com as legislações locais dos países, né, que ratificaram o protocolo, quando usuário, não só o Brasil como provedor. Então, acho que tem bastante desafio ainda. O decreto que saiu ontem é importante. Eu acho que ele define uns pontos importantes, que foi isso não ser retroativo, né? Então, vai no Brasil, para quem é usuário, principalmente o agronegócio no Brasil, que é muito forte, né? Existia um pouco de medo e talvez por isso a discussão tenha se prolongado no Brasil para ratificação, de que isso fosse retroativo, né? E o decreto colocou que não vai ser retroativo, que vai passar a valer a partir do momento que o protocolo entrar em vigor. Né? Ele coloca a lei de 2015 como base para implementar o protocolo no Brasil. E fala também até falando de agricultura, né, daquilo que já está no Brasil, foi oriundo de outro país, mas que foi adaptado aqui ao nosso clima e, enfim, que também não faria parte não teria necessidade de fazer parte dessa repartição de benefícios para o país de origem. Acho que são pontos interessantes que dá pano para discussão. Acho que a gente, na parte de propriedade intelectual, aqui pensando o Brasil, eu não consegui ainda ver um impacto. Acho que o Brasil continua fazendo o NPI, fazendo a exigência de apresentação para quem é usuário da nossa biodiversidade aqui no Brasil. Mas, obviamente, que as empresas brasileiras vão ter que prestar atenção nos países em que ela, como usuária de recurso de outro país, no momento que vai depositar um pedido de patente nesse país, da mesma forma que as empresas vão ter que prestar atenção na nossa legislação, as empresas brasileiras vão ter que prestar atenção na legislação do país que ela está indo, né? E isso é um desafio para todos nós, enfim. Eu deixo a palavra para os meus colegas se eles tiverem alguma pergunta. Eu só tenho uma questão que eu acho que é interessante falar, que tanto o professor quanto a Ana colocaram, que é a TIRFA, né? A TIRFA ela é muito específica, né? Ela delimita ali os produtos e ela só trata de alimentação, né? A distribuição de benefícios ela se dá de forma multilateral, ela não se dá de forma bilateral, como no protocolo, como se prevê no protocolo. Então, a repartição se dá para o sistema de forma multilateral e muito específico para determinados produtos, né? E o protocolo, eu acho que vem complementando a TIRFA no sentido de abrir para micro-organismo, abrir para tudo que não está dentro da TIRFA, né? Então, talvez, eu não sei como a Natura está vendo isso, mas como a doutora Ana comentou, a Natura, empresas brasileiras usam produtos que em tese estariam enquadrados na TIRFA não para alimento e que passa agora a ter o protocolo de Nagoya então eu realmente fico na dúvida se ela estaria ali nos dois ou só no protocolo de Nagoya e como a TIRFA trata só de alimento, então você não estaria na TIRFA, enfim, mas deixo só como uma observação e passo a palavra para os meus colegas, para quem tiver pergunta. E muito obrigado, doutor, mais uma vez, professor Braulio e doutora Ana, brilhante a apresentação de vocês. Acho que a gente tem muita discussão e muito desafio no Brasil ainda nesse tema. Oi, eu queria, na verdade eu não vou segurar aqui as minhas perguntas, porque eu vi que nós temos aí pelo menos 12 no público, sim, né? Então, mas eu que não queria deixar passar em branco de falar que foram apresentações perfeitas. A Ana Paula eu já conhecia, já tive o prazer de trabalhar com ela. Para mim é um nome referência, né? Quando se trata de biodiversidade, eu sempre tenho o nome dela
como referência. O professor Braulio, eu não tinha tido ainda o prazer de conhecê-lo, mas achei sua apresentação extremamente detalhada, muita precisão nas informações, então queria deixar registrado aqui o meu agradecimento. Fiquei muito impressionada com a sua apresentação e contribuiu muito, com certeza não só para mim, mas para todos que estão assistindo. Eu vou deixar para as perguntas, eu não sei quem é que vai direcionar, talvez o Marinello ou o Alex, mas eu queria deixar registrado. Muito obrigada. Não sei se alguém quer fazer mais comentário aqui. Na verdade, eu vou abusar da minha condição aqui, professor e Ana, para talvez fazer uma pergunta antes de entrar nas perguntas que foram feitas aqui, sendo extremamente objetivo em relação ao risco que o Brasil tem de repartir benefícios pelas espécies que ele usa hoje lá fora, com a adesão do Protocolo de Nagoya. Por quê? Como o Alex colocou bem, fica muito claro que não tem efeitos retroativos. Mas qual é a extensão dessa interpretação, não ter efeitos retroativos? Recentemente, quando eu comecei a entrar um pouco mais de cabeça, eu confesso aqui que esse é um tema muito difícil, muito complexo de entender. Por quê? Vou dar um exemplo aqui do Brasil. O Brasil tem uma legislação, né, de 2015, que tem uma parte da legislação que trata de regularização pelo uso do passado. Ou seja, uma empresa tinha até determinado período, e em algumas situações ainda tem um prazo para se regularizar. O que é se regularizar? Cadastrar junto ao sistema, o CEGEM, e repartir benefícios dos últimos 5 anos. Então, o questionamento aqui é o seguinte: tá bom, então uma empresa que sediada na Alemanha, que ela tem eventualmente interesse em se regularizar de acordo com a legislação brasileira. Com a chegada de Nagoya e a Express Nagoya, que não tem efeitos retroativos, como fica essa situação? O que vai prevalecer? A legislação do Brasil ou os efeitos não retroativos de Nagoya? Está sem volume, professor. Oi, Luiz. Eu posso começar a responder isso. A questão é mais complexa ainda, porque o princípio e a obrigação da repartição do benefício existe desde a entrada em vigor da Convenção sobre Diversidade Biológica. Então, isso vale internacionalmente a partir de dezembro de 1993 e para o Brasil a partir de maio de 1994, 90 dias depois da ratificação pelo Congresso Nacional da adesão à CDB, que aconteceu em fevereiro de 94. Só que, nesse período inicial, não houve regulamentação aqui no Brasil ou no resto do mundo. Então, não tinha regras claras de cumprimento, não tinha definição de penalidades, né? Então, ficou muito difícil monitorar e exigir o cumprimento dessa obrigação. Mas eu só quero ressaltar que a obrigação já existe desde a entrada em vigor da CDB. Então, é possível que surjam casos que envolvam, remetam a essa questão desde a entrada em vigor da CDB. Aqui no Brasil, nós tivemos a primeira legislação no ano 2000, que, através de uma medida provisória, que sofreu várias alterações e finalmente se estabilizou em 2001, e que definiu com maior clareza regras, penalidades, etc., etc., né? Tivemos muito problema porque essa medida provisória exigia a autorização prévia para acesso aos recursos genéticos e conhecimentos tradicionais e não previa regras de adequação para quem já estava acessando esses recursos genéticos e esses conhecimentos tradicionais. Então, isso levou a uma série de litígios, né? E em 2015, com a nova lei, né, procurou-se dar uma oportunidade para resolver essas pendências anteriores, né? Como o Protocolo de Nagoya remete os detalhes de implementação dessas regras às leis nacionais, eu entendo que prevalece as regras da lei nacional aqui no Brasil,
para os casos de acesso a recursos genéticos e conhecimentos tradicionais associados brasileiros, né? Mas isso certamente vai suscitar questionamentos, né? Eu acho que seria importante chamar a atenção de todas as empresas da necessidade de capacitar técnicos sobre essa matéria. Seria importante que toda empresa tivesse um departamento, além de cuidar das questões de propriedade intelectual, industrial, de cuidar também dessas questões de regras de acesso a recursos genéticos e repartição de benefício, né? Então, acho que isso ajudaria a todos, né, para prevenir. A possibilidade de surgir questionamentos jurídicos existe, né? E uma dessas possibilidades é de difícil controle, que está associada à questão da titularidade. Quem detém a titularidade sobre os diferentes recursos genéticos e sobre os diferentes conhecimentos tradicionais. Lembrando, por exemplo, no caso do Brasil, que é o país mais rico em biodiversidade do mundo, né? Cerca de metade da biodiversidade brasileira é endêmica, quer dizer, só ocorre dentro do território brasileiro. Mas metade o Brasil compartilha com países vizinhos, né? Então, pode surgir situações de um acesso a um recurso genético brasileiro, mas que é compartilhado também por um país vizinho e que, eventualmente, alguém nesse país vizinho reivindique também os seus direitos. Então, essa situação pode acontecer. Com a questão de conhecimento tradicional, a mesma coisa. Se você pega, por exemplo, os índios Yanomamis, eles ocorrem na região fronteiriça com a Venezuela, né? Então, é o mesmo povo e eles estão sempre migrando ali de um país para o outro, né? Então, eu acho que é preciso a gente considerar que existe esse risco, sim. Talvez nunca vai ser possível eliminar, né, totalmente esse risco, né? E eu acho que as empresas têm que se preparar para isso. E eu complementaria, eu acho que o Brasil, como todos já chamaram a atenção, é um país, é dos países com maior experiência nessa área, né? Porque a gente começou a tratar isso em 96, quando os primeiros projetos de leis foram protocolados no Congresso Nacional, né, pela senadora Marina Silva e outros. E foi criada uma comissão interministerial para discutir essa questão. Eu participei dessa comissão, que resultou num projeto de lei do Executivo em 98. Né? Então, essa questão já vem sendo tratada há algum tempo. Então, eu só queria chamar a atenção da oportunidade do Brasil apoiar outros países a aperfeiçoarem suas legislações nacionais, no sentido de serem legislações que facilitem o acesso e que tenham regras claras de repartição de benefício e que não tragam um custo de transação excessivamente alto. Ana, quer fazer algum comentário sobre esse aspecto? Não, eu acho que é isso mesmo, assim, de fato a gente está no momento de co-construção. Claro que o Brasil tem um pouco mais de experiência, mas de verdade, e assim, do estudo que a gente fez até por causa do protocolo de Nagoya, que é aquele estudo que eu falei antes, a nossa observação é de que, a princípio, o Brasil está um pouco mais maduro. A importância de ratificar o protocolo é que a gente vai ter a oportunidade de sentar à mesa para poder, de fato, dialogar com esses outros países e aprender e principalmente ensinar algo do Brasil e da experiência que nós temos. E vamos construir juntos, não tem jeito. Eu acho que o foco maior é que, de novo, né, a gente precisa olhar para isso. Claro, tem risco, tem segurança jurídica, tem uma série de coisas, mas isso é lei, né? Como o professor falou, a partir do momento que o Brasil ratificou a Convenção da Diversidade Biológica, passou a ter força de lei no Brasil. Talvez a gente esteja um pouco atrasado na análise e nas avaliações de riscos e oportunidades. Mas é lei tanto quanto é pagar tributo. É lei tanto quanto é marcas e patentes. Tá? E aí, além de ser lei como qualquer outra, tem a sua importância com foco na conservação. Tá?
Mas temos respostas para tudo? Não temos. Vamos ter que sentar na mesa e construir em conjunto. Questões transfronteiriças, a gente tem muita dúvida. Acho que é isso. Tá bom, obrigado. Eu vou puxar algumas perguntas aqui que nós recebemos. A primeira delas é da Aline, nossa colega de comissões, do Casnar Leonardos. Ela pede para que os palestrantes falem um pouco mais sobre o Clearing House de Nagoya e como ele pode funcionar para ajudar na fiscalização de obrigações. Gostaria de saber também se é possível falar em implementação de Nagoya em outros países mega biodiversos, sobre a interface de Nagoya e CDB, com o Tratado da FAO sobre recursos genéticos. Enfim, eu acho que ficou claro aqui. Aliás, antes de passar a palavra, professor, hoje de manhã eu acessei o ABS Cleaning House para saber o que tinha ali, como que isso funciona. Isso vai alterando diariamente, né? Aparentemente. E aí ali aparecem os países que já ratificaram, outros que ainda não ratificaram. E eu fui diretamente para ver, peraí, deixa eu ver como é que funcionam as coisas na China. E não tem nada ali. Foi uma frustração. Na verdade, ali muitos não colocam nada, né? E eu acho que tem ali um certo delay, infelizmente. E aí, curiosamente, eu vi na Argentina, está super bem preenchido, super detalhado, qual é a legislação que trata. Então, ali, eu acho que essa pergunta que veio agora é interessante realmente para a gente saber, porque isso tem muito a ver também com o trabalho que a Natura fez, né, e está fazendo ainda, pelo que a Ana colocou, da gente poder conhecer, afinal de contas, como que é possível conhecer a legislação de outros países se não bater na porta de cada um deles. Eu acho que talvez o ABS funcione, o Cleaning House funcione exatamente nisso, né? Certamente, essa é a função do Clearing House Mechanism, o mecanismo de intermediação de informação. Lembrando que é um mecanismo de intercâmbio de informações oficiais, submetidas pelos pontos focais nacionais. E, claro, o ABS só pode postar informação se for recebido, se a informação for submetida por cada país. Se um país não submete ou demora muito para submeter a informação não estará disponível. Então, esse é sempre um desafio. A CDB procura sempre cobrar dos países, né, a submissão de informações atualizadas. Da mesma forma que os países membros da CDB são obrigados a cada 4 anos a enviar relatórios nacionais informando sobre tudo o que fizeram nos últimos 4 anos para implementar seus compromissos, cada protocolo também tem essa obrigação. Então, os países membros do protocolo de Cartagena de biossegurança e aqueles membros do protocolo de Nagoya também são obrigados a submeter relatórios. E nas conferências das partes, os países negociam sobre o roteiro dos relatórios, que tipo de informação deve constar dos relatórios. E isso é atualizado para cada relatório, é feita uma demanda atualizada e, às vezes, diferenciada, né? Então, com isso, busca-se complementar, quer dizer, se o país não toma a iniciativa de submeter diretamente ao Clearing House Mechanism as informações, o secretariado busca receber essas informações através dos relatórios nacionais. Então, essa é uma outra fonte utilizada. Esses relatórios nacionais estão todos disponíveis online no portal do secretariado da convenção, na língua em que o relatório for submetido. A ONU trabalha com 6 línguas. Então, português não é uma das línguas da ONU. Então, as línguas são inglês, francês, espanhol, árabe, russo e chinês. Então, eventualmente, pode haver informação encaminhada pela China, mas em chinês, né? Então, existem essas dificuldades, né? Porque a ONU reconhece, né, a validade das informações submetidas em qualquer uma dessas 6 línguas. O Brasil, tradicionalmente, submete suas informações em inglês, né, para ter maior alcance internacional. Então, existe esse problema da defasagem da informação, mas o secretariado está sempre atento a isso
E também no portal da CDB, o secretariado mantém uma informação atualizada sobre todos os pontos focais, com todos os contatos, de e-mail, de telefone, etc, etc. Então, qualquer país, qualquer interessado pode contactar diretamente o ponto focal de outro país para pedir informações. Então, isso também é possível, né? A questão de outros protocolos e do TIRFA, né? O TIRFA, eu queria lembrar que ele é bastante abrangente num aspecto, porque ele inclui todos os recursos genéticos usados na agricultura e na produção de alimentos. Mas, como foi dito, ele tem um mecanismo multilateral de repartição de benefícios, e esse mecanismo só vale para os recursos genéticos constantes do anexo 1. Então, o anexo 1 é uma lista selecionada de recursos genéticos vegetais de interesse da agricultura e, portanto, não se aplica para todos os recursos genéticos que eventualmente sejam de interesse na agricultura. Mas o âmbito do TIRFA é muito claro. Ele só regula o uso de recursos genéticos para finalidades de agricultura e alimentação. Se houver um outro destino de uso para a mesma planta, por exemplo, no setor de cosmético, não cabe a aplicação das regras do TIRFA, e sim as regras do Protocolo de Nagoya, né? A questão o Protocolo de Nagoya entrou em vigor apenas no final de 2014, né? E ainda é um pouco cedo para a gente ter boas avaliações da efetividade e de progresso na implementação desse protocolo. A melhor informação está disponível nos relatórios nacionais submetidos ao protocolo, né? Então, quem quiser informação referente ao cumprimento do protocolo de Nagoya para um país, basta olhar os últimos relatórios enviados, submetidos por esse país para o secretariado da CDB. Existem, por exemplo, quando a União Europeia aprovou uma legislação regional de ABS, né? Então, isso ajudou bastante a acelerar o processo de engajamento das empresas. Por exemplo, muitas empresas europeias no setor farmacêutico não estavam prestando muita atenção para essas regras de ABS. Mas com a aprovação, a entrada em vigor do Protocolo de Nagoya e, especialmente, com a entrada em vigor da legislação europeia, então a gente viu uma mudança muito grande de atitude nas empresas. E o protocolo e a legislação europeia é muito interessante, ela obriga os países europeus a respeitarem as regras das legislações nacionais dos países provedores e obriga a respeitar os direitos desses países, desde que eles tenham ratificado o Protocolo de Nagoya. Então, existe essa restrição definida pela legislação europeia. Obrigado, professor. A gente tem bastante pergunta aqui da audiência. Infelizmente, a gente já está com o tempo estourado. Eu queria pedir para as pessoas, a gente já colocou aqui no bate-papo, para quem tiver pergunta e quiser que a gente responda, para enviar para o e-mail da BPI, bpi@bpi.org.br. A gente vai encaminhar para os palestrantes e se vocês puderem responder, óbvio que é um assunto que tem muita coisa, dá muito pano para manga ainda, então tem muita pergunta, mas infelizmente a gente não vai conseguir por causa do tempo. Marinela, com você. Uma sugestão, Luiz, é agrupar algumas perguntas para a gente responder de uma vez várias perguntas. Isso pode, talvez, facilitar. Faremos isso, mas como realmente a gente está aqui com um problema de tempo já, uma pergunta muito boa aqui do Felipe Teixeira, que inclusive da Singenta, que é um craque, que conhece muito esse tema também, né? Mas é justamente discutindo essa questão da dificuldade de renegociação do TIRFA como sistema multilateral, né? O que eu sugiro que, como o Alex colocou aí, que a gente faça, realmente a gente faz um apanhado e encaminha
normalmente na sequência para vocês, para que vocês possam responder. Né? A nossa programação aqui era aí até umas 11 e pouco, já é quase 11h40, então pedindo desculpas, na verdade. Né? Eu vou agradecer aqui mais uma vez a todos, aos meus colegas de comissão, a você, professor, que foi muito gentil em aceitar rapidamente o convite, né, quando nós conversamos. A você, Ana, minha querida, né, uma amiga de tanto tempo, muito obrigado, né, por mais uma vez estar aqui. Bom, eu estou finalizando aqui. Alex, você quer colocar mais alguma coisa? Não, só agradecer a participação de todos, agradecer a doutora Ana, professor Braulio, pela disponibilidade, por dividir com a gente conhecimento, né, a generosidade de vocês, né, de dividir com a gente. E só agradecer meus colegas de comissão, a você, Marinela, pela iniciativa junto com a comissão de transferência. E é só isso. Tá bom. Tudo bem, gente. Eu queria agradecer a oportunidade e dizer que são assuntos complexos, não vai ser num webinar que a gente conseguiria esclarecer todas as questões, certamente necessitaremos outras oportunidades. Eu me coloco à disposição, se vocês receberem questionamentos, vocês podem me encaminhar e eu posso tentar responder o que eu tenha conhecimento. Tá bem? Sim, então, agradeço essa oportunidade. Também, só agradeço aí o convite, a oportunidade de estar com vocês, principalmente o professor Braulio. Ele sabe que eu admiro muito o trabalho dele. Muito obrigada. Muito obrigado, gente. Obrigado, Ana. Gente. Tchau. Tchau. Para o profissional de propriedade intelectual, conhecimento é tudo. A gente precisa dele o tempo todo, em todos os lugares. Nos tribunais, em visita a um cliente, numa viagem de negócios. A revista da ABPI existe para levar até você informação e conhecimento sobre propriedade intelectual. Escritos por profissionais renomados, seus artigos abordam temas de interesse permanente e o que está acontecendo a cada momento no panorama da propriedade intelectual no Brasil e no mundo. A novidade é que ela agora é digital e a coleção completa vai estar com você aonde você estiver, na hora que você precisar. Sem pesar nada e com a menor emissão de carbono. Indexada da melhor maneira possível, ela é agora muito mais fácil de se consultar. Os artigos podem ser buscados por autor, por data ou por palavras-chave de maneira intuitiva e muito rápida. Mas não é só isso. O aplicativo foi idealizado para ser seu ponto único de acesso a todos os conteúdos informacionais e serviços que a BPI disponibiliza em diferentes formatos para os seus associados. Por meio de um smartphone, tablet ou computador, o aplicativo conecta você à ABPI. Com ele, desde já você acessa não apenas a revista, mas também a newsletter da ABPI, as resoluções do INPI e a legislação de forma rápida e amigável. E em breve, também as lives, webinars, podcasts e todos os eventos e demais serviços prestados pela ABPI. O mundo se transforma, a ABPI se transforma junto para ajudar você a entender o sentido da transformação. O futuro é conhecimento, o futuro é sustentabilidade. A ABPI está cada vez mais digital e mais comprometida com o sucesso de seus associados. Ela é sua. Participe!